Representante do movimento estudantil Guerreiros do Brasil visita a Assembleia Legislativa para cobrar redução da tarifa de transporte público e pede o comprometimento da classe política com a juventude. Deputado Marcos Rota denuncia a compra de cimento contrabandeado para uso nas construções da capital e alerta a população sobre os riscos de aquisição do material. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Deputado Luiz Castro repudia a PEC 37 e pede a derrubada da proposta do Congresso Nacional. E ainda, deputado Chico Preto volta a defender a realização de estudo para a redução da tarifa do transporte público da capital. Boa noite. Mais uma vez, as manifestações populares que têm tomado conta do país voltaram a ser debatidas no plenário da Casa Legislativa. Um dos líderes do movimento estudantil veio à tribuna cobrar redução da tarifa do transporte coletivo e pedir o comprometimento da classe política com a juventude do Estado. As manifestações que têm tomado conta das ruas e avenidas de diversas cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, voltaram a ser debatidas na Assembleia Legislativa do Amazonas. O líder do movimento estudantil Guerreiros do Brasil, Jean Carlos Ferreira, veio à tribuna cobrar soluções para os problemas enfrentados no Brasil. O principal motivo é a questão do ato contra a redução, que é um ato nacional, contra a redução da tarifa da passagem. A nossa principal reivindicação em relação a essa questão da passagem é o passe livre para o estudante e a redução da tarifa para a população. Nós sabemos a quantidade, os milhões e bilhões que os empresários recebem para estar com o seu transporte público, oferecendo um transporte que é para servir o povo, só que na verdade é totalmente sucateado, é um suporte que não tem segurança nenhuma, é um transporte que denigre até mesmo a imagem das próprias empresas e denigre também o trabalhador que está lá, o motorista, o cobrador. Então nós estamos pedindo nada mais, nada menos que o nosso direito em relação ao transporte público de qualidade. Nós temos a questão da PEC 37, que, definindo em poucas palavras, é uma pouca vergonha com a população, é uma pouca vergonha com a sociedade. Nós temos a questão também de abordar o direito do estudante, de abordar o direito do cidadão, a questão do sistema de saúde. Já foi casinha, já foi centro de saúde, já foi no sei o que, casa do meu médico, e nada muda. Até hoje a população precisa dormir na frente do hospital para tentar ter um atendimento. Então a nossa reivindicação é a questão do transporte, é na questão das políticas públicas para a juventude, é na questão da saúde, é na questão da educação. O movimento que surgiu nas redes sociais e ganhou as ruas tem mobilizado milhares de pessoas. Por esse motivo, o deputado estadual pelo PSD, Marcelo Ramos, destacou que não pode ferir os princípios da democracia. Para o parlamentar, todos têm o direito de se manifestar, mas não há espaço para exigir que os partidos políticos não participem das manifestações. Eu entendo que nessas manifestações o vandalismo deve ser combatido com força e com a mesma força deve ser combatido o discurso fascista. Porque política, sem político e sem partido, só tem um caminho, que é a ditadura. Mussolini era contra partido e contra político, Hitler era contra partido e contra político. As primeiras coisas que eles tomaram para implantar suas ditaduras foi acabar com os partidos e com os políticos. Vários parlamentares também se pronunciaram sobre as manifestações e mostraram apoio ao movimento que tem fortalecido a democracia e ressaltaram que a classe política precisa refletir sobre a sua atuação. O político precisa estar sensível a essa questão, né? Se hoje a classe política tem um desgaste e uma credibilidade muito pequena com relação à concepção do povo brasileiro, só a própria classe política, somente os políticos, de uma maneira generalizada, podem mudar essa concepção e esse conceito. Vejam que a própria presidente da República, num ato extremo de humildade, reconheceu que o país atravessa um momento problemático em várias áreas públicas e é interesse do próprio governo federal rever isso. Mas isso precisa ser feito também de cima para baixo, né? Das prefeituras, dos governos, da presidência da República. É momento do Brasil compreender, a classe política e os políticos compreenderem que nós estamos recebendo um recado claro, direto. Eu acho que essa manifestação, elas mostram que a sociedade está insatisfeita em relação a muitas questões de responsabilidade do poder público. Então, em relação ao transporte coletivo, a juventude cobrando providência, passe livre, qualidade, preço justo, né? Que o preço aumentou, a tarifa em todas as cidades, né, no Brasil.
e, por outro lado, aproveitando também para cobrar providências em relação a outras questões, como saúde, educação, combate à corrupção. Então, a manifestação é bem-vinda, é necessária, é fundamental. Eu espero que não fique só em um ou outro dia, que seja algo permanente. Em outros países, você tem manifestações constantes em relação a vários temas e, portanto, isso influencia nas decisões dos políticos eleitos pela população. Nesta quinta-feira, foi a vez da população manauara ir às ruas. Milhares de pessoas tomaram conta do centro da cidade e saíram em marcha pelas ruas para protestar contra a corrupção, o uso indevido do dinheiro público e a tarifa de transporte coletivo. Nesta quinta-feira, o deputado Chico Preto voltou a defender a realização de um estudo para verificar a possível redução no valor da tarifa de ônibus. Para o parlamentar, a isenção no imposto de circulação sobre serviços e mercadorias, o ICMS, que as empresas de transporte recebem, deve ser levado em consideração. Durante o discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o líder da maioria, deputado pelo PSD Chico Preto, falou sobre a redução de 20 centavos no valor da tarifa do transporte coletivo no Rio de Janeiro. Agora, a passagem de ônibus custa R$ 2,75. O parlamentar lembrou que a Prefeitura Carioca não concede a isenção do ICMS em cima do combustível para as empresas e, mesmo assim, foi possível fazer a redução, o que deixou o valor 5 centavos mais barato que a passagem em Manaus. Chico Preto defendeu a realização de uma planilha de custo da tarifa, visto que as empresas no Amazonas recebem a isenção do imposto. A minha declaração hoje na tribuna foi ao encontro também de um documento público que correu pelos corredores do Senado e da Câmara Federal, de um estudo da Presidência da República sobre o impacto do PIS e do COFINS sobre a tarifa dos transportes coletivos. E ali aponta que Manaus poderia estar em 2,80. Então, se a gente pegar o documento da Presidência da República, que ainda coloca que a tarifa estaria 10% aquém, ou melhor, além do que poderia estar em 2,80. E ainda considerando que o Rio de Janeiro botou para 2,75 e lá não tem isenção de ICMS sobre o combustível, dá para a gente pensar o seguinte, que dá para fazer melhor aqui em Manaus. Segundo o deputado, com a realização da planilha de custos da tarifa do transporte coletivo, o valor da passagem será justo. A proposta de emenda constitucional de número 37 é um dos motivos de mobilização das manifestações que ocorrem em todo o país. A PEC tira do Ministério Público o poder de conduzir investigações criminais, atribuição que passaria a ser exclusiva das polícias. Na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Luiz Castro defendeu a retirada do projeto de pauta e afirmou que essa proposta reduzirá a atuação do MP. Sem conseguir um acordo entre policiais e representantes do Ministério Público, o Congresso Nacional decidiu adiar a votação da proposta de emenda à Constituição de número 37, que proíbe o Ministério Público de conduzir investigações criminais, atribuição que passaria a ser exclusiva das polícias. O governo também orientou as bancadas aliadas a não forçarem a votação da emenda, após ela ter sido incluída no cardápio de reivindicações dos protestos espalhados pelo país nas últimas semanas. Na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado pelo PPS, Luiz Castro, defendeu a retirada do projeto de pauta. Para o parlamentar, se aprovada, a PEC 37 reduzirá a atuação de uma das instituições que mais contribuem para a democracia no combate à corrupção e ao crime organizado. Neste caso, o Ministério Público. A PEC 37, se aprovada, representa um retrocesso e uma ampliação da impunidade e o aumento do poder de perseguição dos governadores contra seus adversários políticos, porque a polícia não é independente, a polícia estadual. A polícia federal ela já adquiriu uma relativa independência, mas as polícias estaduais, em regra, elas são determinadamente governadas, dirigidas pelos governadores. Então, nós queremos um Ministério Público aí, atuante, presente, participando, claro, junto com os bons policiais. A PEC define como competência privativa da polícia as investigações criminais ao acrescentar um parágrafo ao artigo 144 da Constituição. O texto passaria a ter a seguinte redação: a apuração das infrações penais incumbe privativamente as polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal.
O deputado Luiz Castro afirmou que a minoria no Congresso Nacional pode não ter força para rejeitar a proposta, mas, segundo ele, a pressão feita pelo povo brasileiro por intermédio dos manifestos pode garantir a derrubada da PEC. O Congresso, ele não é imune à pressão popular. Nós temos vários exemplos. A lei da ficha limpa, que havia uma resistência muito grande dentro do Congresso a aprová-la, havia resistência até dentro do próprio judiciário. Nós temos exemplos de quando a população pressiona, é possível. Lá em São Paulo está havendo o recuo da tarifa, ainda tem algumas jogadas ali do prefeito querendo aumentar o IPTU para compensar, mas a população está dizendo, não é só como vocês querem, tem que nos ouvir, tem que estudar com a gente a prioridade. A juventude está puxando essa discussão, mas pessoas de todas as idades estão colocando. Então, se depender do Congresso, não, mas se nós desenvolvermos essa consciência no Brasil todo, ampliarmos a discussão e esse movimento fortalecer a luta contra a PEC 37, é possível que congressistas que não estejam, vamos dizer, totalmente decididos, eles impeçam a aprovação de uma PEC. A votação da emenda está agendada para o próximo dia 26 na Câmara dos Deputados. Investigações feitas pela Polícia Federal no Estado, acompanhada pela Comissão de Defesa do Consumidor e de Mineração da Assembleia Legislativa, apontam que parte do cimento utilizado em obras na capital amazonense saiu de remessas contrabandeadas. Aproximadamente 7 mil sacos de cimento foram apreendidos pela polícia. O deputado Marcos Rota alertou a população sobre os riscos de comprar o produto de forma ilegal. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Rota, e o presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia, deputado Sinésio Campos, estiveram reunidos na última quarta-feira com o superintendente da Polícia Federal, delegado Sérgio Fontes, para relatar denúncias de que há no Amazonas comércio de cimento de procedência duvidosa. A nossa grande preocupação é com relação à qualidade desse cimento que pode estar sendo comercializado nos municípios do interior do Amazonas e também na construção civil pública e privada da capital. Manaus está vivendo um boom da construção civil e nós não podemos perder de vista que esse cimento possa estar sendo adquirido, misturado a outro cimento de outra qualidade e utilizado na construção civil, o que pode comprometer a qualidade desse produto. Nós temos aqui relatos e informações que mostram que grande parte desse produto que está sendo comercializado no estado do Amazonas, ele foge aos padrões técnicos, foge às normas técnicas, foge ao controle do Instituto Nacional de Metrologia, que é o Inmetro, foge às especificações, inclusive da própria associação que representa os fabricantes de cimento no país. Uma operação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal já apreendeu em Tabatinga 7 mil sacos de cimentos oriundos do descaminho e do contrabando. O presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia reforçou que o cimento de baixa qualidade pode comprometer a estrutura de obras públicas e privadas na capital e interior do estado. Então, o que nós observamos na Comissão de Mineração, junto com a Comissão de Defesa do Consumidor, é que está acontecendo a comercialização de cimento aqui no Amazonas, de procedência de outros países, sem as normas técnicas sendo atendidas. Então, o que nos preocupa é que isso causa problema ao patrimônio, causa hoje evasão de receitas para o Estado, mas, sobretudo, a qualidade das obras. Eu entendo que o mercado da construção civil está aquecida, mas quando se trata do cimento, que é uma base extremamente importante para a construção civil, quando tem cimentos vencidos de má procedência, é algo que nos preocupa. Será realizada uma operação no Amazonas para combater o comércio ilegal de cimento, proveniente de cidades como Portugal, Venezuela, Trinidade e Tobago. A fiscalização será realizada em parceria da Assembleia Legislativa, Instituto de Pesos e Medidas, Receita Federal, Polícia Federal e Sindicato da Construção Civil. Câmara Municipal do município de Manacapuru ganha Comissão de Defesa do Consumidor com apoio da Assembleia Legislativa do Estado. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos,
notícias do Parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Escola Municipal de Educação Infantil recebe o nome do pai do governador Omar Aziz na solenidade que contou com a presença do governador, do prefeito Arthur Neto e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. Na ocasião, o parlamentar destacou os investimentos da Prefeitura de Manaus e governo do estado na educação, um dos anseios de melhorias e maiores investimentos dos protestos que vêm ocorrendo no país. Contando com 9 salas de aula em sua estrutura, a Escola Ismail Aziz fica localizada na comunidade de mesmo nome, pertencente à Zona Rural de Manaus, e vai atender a 367 alunos do ensino infantil, que abrange a faixa etária de 3 a 5 anos de idade. Na solenidade, prefeito e governador falaram da importância dos investimentos que estão sendo feitos em todo o estado e na capital amazonense, com destaque para os centros de tempo integral e creches. Essa oportunidade que é dada a essas mães, a esses pais, para que a prefeitura possa acolher essas crianças e ter aqui professores e uma estrutura com salas de aula, com coisas alternativas para que essas crianças possam fazer. Isso deixa uma tranquilidade, porque retira essas crianças das ruas a partir dos 3 anos e já coloca numa sala de aula. E a presidenta Dilma me garantiu que daqui para frente vai financiar 90% do custeio, senão fica impossível a gente fazer muitas creches. E nós ficaremos com 10%. Eu disse a ela que com 10% nós e 90% o governo federal, nós íamos ter que dar uma meia trava, porque chegava um momento que a gente não ia poder custear, porque o custeio de uma creche custa quase o valor de construção da própria creche. Mas agora com a nova equação, nós vamos tocar para frente, se Deus quiser, e fazer muitas creches. Durante a solenidade de inauguração da escola, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto, falou a respeito dos anseios por uma melhor educação que tem sido visto nos protestos pelo país. As manifestações que vêm acontecendo no país por inteiro são atividades, são ações que vêm pedir também pela educação. E o governo do Estado, junto com a Prefeitura, tem trabalhado de forma em conjunto para poder dar esta resposta à população. Lá na Assembleia Legislativa, nós estamos sempre à disposição da classe, dos estudantes, dos professores, para podermos votar as matérias e para poder também levar as reivindicações dessas classes até o Poder Executivo. O governador Omar Aziz e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, falaram das suas expectativas com relação à passeata organizada para esta quinta-feira em Manaus. Eu espero tranquilidade. Eu vou estar cumprindo o meu dever com os meus secretários, vou estar lá trabalhando. Se quiserem falar comigo, como sei que com o governador Omar será a mesma coisa, nós vamos falar, vamos tranquilamente falar e vamos ouvir o que eles têm para dizer. Nós temos que fazer autocrítica, todos nós, e para isso servem essas manifestações, é para que a gente possa discutir com muita transparência, ouvindo as pessoas. Eu sempre digo, nenhum político, ninguém sabe mais do que o povo pensa. E o povo sempre tem razão. Então nós temos que ouvir as vozes das ruas e ouvir, discutir aquilo que for possível ser feito, demonstrar claramente, nós temos que fazer. O ato está programado para acontecer em várias cidades por todo o Brasil. Em Manaus, a manifestação foi marcada para iniciar às 17 horas na Praça da Matriz, no centro. Com o apoio da Assembleia Legislativa, servidores da Câmara Municipal de Manacapuru concluem o treinamento técnico e jurídico para a instalação da Comissão de Defesa do Consumidor. A pasta seguirá os moldes da CDC Aleam, presidida no Parlamento Estadual pelo deputado Marcos Rota, e está prevista para iniciar as atividades em agosto deste ano. As relações de consumo existem desde a Idade Média, mas se estabeleceram efetivamente a partir da criação do Código de Defesa do Consumidor em 1990. A legislação cria normas que visam principalmente a proteção do direito daquele que compra e disciplina as responsabilidades daquele que fornece. Mas se na capital fazer cumprir a lei é um desafio, no interior é ainda mais difícil.
instalar comissões de defesa do consumidor nas câmaras municipais do Amazonas e descentralizar as ações do PROCON são as propostas do deputado Marcos Rota, que preside a mesma pasta no Parlamento Estadual. Hoje nós não temos nenhum órgão oficial de defesa do consumidor em nenhum dos 61 municípios. Nenhum. Então, se acontece um problema de relação de consumo no interior do estado, ou o consumidor deixa para lá, ou então procura a capital, onde estão baseados os órgãos de defesa do consumidor. Em Manacapuru, cidade que integra a região metropolitana de Manaus, servidores do Legislativo Municipal passaram por treinamento e hoje foram certificados. O suporte técnico da CDC Alean foi desde o assessoramento jurídico às ações didáticas. Nós fizemos a capacitação técnica dos funcionários que vão ficar responsáveis pelo atendimento, bem como para os vereadores que vão fazer parte dessa comissão. Foi dada toda a orientação jurídica sobre direitos básicos do consumidor, o mínimo necessário para que ela venha funcionar, inclusive também sobre a parte administrativa de como funcionar uma comissão. Para garantir a instalação da pasta, a Câmara Municipal de Manacapuru criou uma comissão especial para tratar da emenda que altera o regimento interno da Casa e a lei orgânica do município. Além de fortalecer o trabalho parlamentar, o trabalho legislativo nesta Casa, que teremos essa ferramenta à disposição da população, nós vamos estar oportunizando melhor os nossos munícipes no sentido de ter uma representação de fato e de direito, onde o nosso consumidor está sendo lesado, onde o responsável pelo aquele serviço não está prestando um serviço de qualidade com as garantias que aquele produto é pertinente. Portanto, é um espaço importante, interessante. Nós estamos aproveitando o momento para agradecer a Assembleia Legislativa como um todo e principalmente o deputado Marco Rota, que é o presidente da comissão, por ter essa visão de interiorizar esse desafio que até... Para a servidora Renata Costa, que participou do curso, quem ganha é o consumidor manacapurense. Aqui em Manacapuru existe muito conflito, entre consumidores e fornecedores, E a Câmara é mais um apoio para eles, para informações, para orientações dos consumidores e dos fornecedores. Com esse apoio técnico, a Comissão de Defesa do Consumidor de Manacapuru estará pronta para ser instalada em agosto deste ano. Rio Preto da Eva, Novo Airão e Itacoatiara serão os próximos municípios beneficiados. Deputado Cabo Maciel, do Partido Republicano, destacou em plenário as audiências que vem realizando nos municípios do interior do estado. O parlamentar alertou para a importância da Assembleia Legislativa dar voz aos problemas do interior. 3 colegas parlamentares subscreveram o discurso do deputado. Da tribuna da Assembleia, o deputado Cabo Maciel ressaltou o trabalho que a Comissão de Segurança Pública da Casa tem realizado junto ao interior do estado. O parlamentar fez o pronunciamento às vésperas de presidir mais 2 audiências públicas em municípios interioranos, desta vez Silves e Itapiranga. Cabo Maciel afirmou que é dever da Assembleia se fazer presente no interior do estado. Após uma temporada de reuniões realizadas junto aos executivos e câmaras municipais, o deputado conclui que na segurança pública, o interior carece de maior efetivo, tanto de policiais civis quanto militares. Por isso, Cabo Maciel faz um alerta. Município de Itapiranga, nós temos 4 policiais. Município de Silves, nós temos 4 policiais. Município de Urucará, nós temos 3 policiais. Município de São Sebastião, nós temos 2 policiais. Ou seja, nós temos uma média de município acima de 15 mil habitantes com 2 policiais, 3 policiais, 4 policiais. É necessário que chame o cadastro reserva, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiro Militar, para dar uma sustentabilidade melhor dentro da instituição, porque está estourando em todo canto a questão da insegurança. O tráfico de droga tem aumentado simultaneamente, a prostituição tem aumentado simultaneamente, pequenos furtos, roubos e até homicídio no interior do estado, eles têm crescido bastante em virtude da ausência ou da presença da Polícia Civil e Militar no interior do estado. Durante o discurso, o parlamentar foi aparteado pelos deputados José Ricardo, Luiz Castro e Conceição Sampaio. Os 3 parabenizaram Cabo Maciel pelo trabalho realizado no campo da segurança pública no interior. José Ricardo aproveitou para cobrar do estado maiores investimentos na infraestrutura da corporação. Luiz Castro pediu a criação de um programa de habitação para os policiais. Já Conceição Sampaio destacou o caráter cidadão da atuação do policial. Cabo Maciel afirmou que irá levar as propostas apresentadas ao chefe da Casa Civil do Estado, Raul Zaidan.
Deputado José Ricardo denuncia a falta de infraestrutura em serviços públicos no município de Manaquiri. E deputado Luiz Castro lamenta a aprovação pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal o projeto de lei conhecido como Cura Gay. E ainda, deputado Marcos Rota cobra melhoria nos serviços de telefonia móvel da capital. Veja no nosso resumo de notícias. O petista José Ricardo aproveitou o tempo em plenário durante o pequeno expediente para denunciar a falta de infraestrutura em serviços públicos no município de Manaquiri, distante 54 quilômetros de Manaus. Entre os problemas, segundo o deputado, estão a falta de segurança pública adequada e sistema precário de saúde e educação. O deputado estadual pelo PP, Adjilto Afonso, participa hoje e amanhã em Brasília da reunião sobre transporte fluvial de passageiros na Amazônia. O evento é promovido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Em discurso no grande expediente, o deputado Luiz Castro lamentou a aprovação pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara do projeto de lei de autoria do deputado federal João Campos, de Goiás, conhecido como Cura Gay. Para Luiz Castro, é inadmissível que uma lei se sobreponha à ciência, já que, segundo o parlamentar, o homossexualismo não é considerado como doença. Luiz Castro classificou a proposta como sendo fruto de fanatismo religioso que empobrece o Estado democrático de direito. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Rota, usou a tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar melhorias nos serviços de telefonia móvel na capital e interior. O deputado afirmou que, caso as operadoras continuem prestando serviço de baixa qualidade, podem ser investigadas através de uma comissão parlamentar de inquérito. Nós chegamos ao limite do suportável com relação às empresas de telefonia fixa e móvel, né? É meu interesse, assim como o deputado Marcelo Ramos e o deputado Adjilto Afonso, promovermos uma grande reunião com essas empresas, a fim de que nós possamos colocar um ponto final nessa questão. Ou as empresas adotam um mecanismo de prestar um serviço eficiente e contínuo, como determina o próprio Código Nacional de Defesa do Consumidor, ou nós vamos empreender no Amazonas o mesmo que outros estados brasileiros estão empreendendo, que é uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para que através da CPI nós possamos ter os mecanismos eficientes e eficazes para tentar fazer com que essas empresas entendam que nós pagamos um serviço que não pode sofrer interrupção. E confira agora a nossa agenda parlamentar. No dia 21 de junho, o deputado Fausto Souza realiza reunião sobre clínica de hipismo às 9 horas da manhã no auditório João Bosco. E ainda, sessão especial em homenagem à Rede de Educação Cidadã pelos 10 anos de atuação no Amazonas. O evento é de autoria do deputado José Ricardo e acontecerá às 10 horas da manhã no plenário Rui Araújo. No dia 22 de junho, o deputado Fausto Souza estará presente no concurso de hipismo, que ocorrerá a partir das 8h30 da manhã no Comando Militar da Amazônia. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.